O Salmos 23, ele conta a história do rei Davi. E ali nós vemos então momentos, lugares por onde Davi passou, que representa etapas do crescimento deste homem até chegar então à plenitude da vontade de Deus para a sua vida, que era ser rei sobre Israel. Se nós pararmos para refletirmos, veremos também que muitas das vezes esse quadro da história do rei Davi se repete nas nossas vidas. Aliás, todo o crescimento passa por etapas, passa por lugares, momentos que muitas vezes nós até mesmo não entendemos. Só vamos mesmo compreender quando alcançarmos o lugar desejado. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje, as 4 fases ou os 4 momentos importantes na história do rei Davi e que traz para nós significados fundamentais para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus sobre essa terra. Muito bom dia para você, que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo aqui ao nosso Devocional do Amanhecer, essa oração da manhã, sempre com uma palavra, uma gota de sabedoria do céu para abençoar a sua vida, nortear o seu caminho e te conduzir sempre na sábia direção de Deus para uma vida extraordinária, épica, vencedora sobre a face dessa terra. Queridos, então quero te convidar, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal e aperte também o sininho das notificações. Você sempre será lembrado quando lançarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. O tema para nós, o texto, para a nossa reflexão de hoje é o Salmos 23. No versículo de número 1, diz da seguinte maneira, versículos de 1 a 3, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Antes mesmo de começarmos, é importante nós considerarmos o cenário em que Davi compôs então estes salmos. Davi, nós sabemos, ele era um pastor de ovelhas. E o texto fala exatamente sobre o cuidado de um pastor com as suas ovelhas. Como o rei Davi tratava aquelas ovelhas de seu pai e ali experimentava um crescimento extraordinário, uma experiência grandiosa, onde ele poderia extrair inúmeras lições e aplicá-las à sua vida, de modo que mais tarde, quando ele assume ali o reino de Israel, o reino do povo de Deus, ele então pôde fazer da mesma maneira e obter grandes sucessos, grandes vitórias. Então, não perca de mente, não perca de vista que o cenário em que este Salmos ele foi escrito, ele era exatamente de um pastor que apacentava o seu rebanho, que cuidava do seu rebanho, do rebanho de seu pai, ali em meio aos pastos, lugares muitas das vezes áridos, difíceis, mas que demonstra como o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. O bom pastor, nós sabemos, é Cristo Jesus, é o nosso Senhor. Então Davi, ele nos lembra do tempo em que ele cuidava desse rebanho, refletindo sabiamente sobre o cuidado de Deus para com a nossa vida. Olha, o tempo todo, Deus estava guardando a vida de Davi e daquelas ovelhas, como também cuida de cada um de nós. E a primeira coisa que nós queremos ressaltar aqui com os amigos nesta oração da manhã é que há alguns componentes que nós precisamos prestar atenção aqui nesse texto. E ele começa dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Se você quer ter o cuidado de Deus na sua vida, se você quer ter a bênção de Deus para a sua vida, você precisa necessariamente fazer parte deste aprisco. Se você não for uma ovelha,
Olha, Deus, ele não tem como cuidar de você. Você precisa estar no aprisco do Criador, você precisa estar no aprisco do Salvador, porque ali sim você será guardado, protegido, abençoado. E aí nós vemos ainda mais nos versículos seguintes: deitar-me faz em verdes pastos, ou pastos verdejantes. Sabe o que isso significa? Que Deus, como bom pastor, é aquele que supre cada uma das nossas necessidades. Por isso ele diz aqui acerca do alimento. As ovelhas teriam ali sempre pastos verdejantes. O bom pastor nunca deixaria as suas ovelhas em maus lençóis, não é? Nunca deixaria as suas ovelhas à mercê ou na dependência, no sofrimento de qualquer outra situação. E aí ele disse mais: pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso aqui trata-se de refrigério, de sossego. Quantas pessoas que você conhece hoje que estão tão atribuladas, estão tão aflitas, elas não têm paz, elas não têm tranquilidade na sua alma, estão oprimidas, amarguradas, angustiadas, vivem as suas vidas desesperadamente aflitas. Deus está dizendo então para nós que Ele, como bom pastor, sempre nos conduzirá por meio de uma vida de refrigério, de sossego. É por isso que o Senhor Jesus, então, Ele diz para nós: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Mesmo em tempos de aflições, você não perde a sua paz. Eu gosto daquele texto em que fala onde o Senhor Jesus estava com seus discípulos no meio de uma tempestade, mas ele estava na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada. Já se perguntou como alguém consegue dormir num barco no meio de uma tempestade? Somente a paz interior, aquela que excede o entendimento, que vai além da nossa capacidade de compreensão, é que pode realmente entender como alguém pode descansar, mesmo em tempos difíceis. Se Deus ele for o seu pastor, você também irá conseguir descansar, mesmo em tempos de aflição e de adversidade. Ele continua o texto dizendo para nós: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. As veredas da justiça é um caminho certo, um caminho correto, é um caminho justo, é um caminho onde você não está andando desvirtuadamente, mas está andando, sobretudo, na direção do Espírito de Deus e alcançando aquilo que o Pai Celestial tem para cada um de nós. Jesus disse assim: eu sou o caminho. Quando você anda por esse caminho, você não tropeça. Quando você anda por esse caminho, a luz de Deus ela vai brilhando até que o seu dia, a sua vida, ela seja plenamente satisfatória, plenamente perfeita. Vamos orar agora? Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado com a nossa vida. Obrigado, Senhor, por cuidar da nossa casa. Obrigado, Senhor, por cuidar, ó Deus, da nossa família. Obrigado, Senhor, por cuidar, ó Deus, de cada área, Pai querido, do nosso viver. Por isso, Senhor amado, eu venho diante da tua presença e trago comigo, meu Deus, esta multidão, Senhor, de pessoas que nos acompanham aqui na nossa oração da manhã, neste devocional, ó Deus querido, do amanhecer. Talvez há pessoas aflitas, amarguradas, mas assim como o Senhor cuidava do rei Davi, assim como Davi cuidava das ovelhas de seu pai, nós somos ovelhas do Senhor. E por isso, meu Deus, eu lhe peço, cuida de cada um de nós. Cuida desta pessoa que ora comigo. Cuida, meu Deus, desta mãe que está aflita, deste pai que está angustiado. Senhor, livra esta pessoa, Pai, das suas aflições, em o nome de Jesus. Que este dia seja uma bênção na vida desta pessoa para a tua glória. E se você assim crê, você diga amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Que o seu dia seja iluminado, que o seu dia seja vencedor. Nunca se esqueça, hein?
Você nasceu para reinar, você nasceu para ser feliz. Que Deus abençoe a sua vida e a gente se encontra no nosso devocional de amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Acesse também o nosso site www.destinadoareinar.com. Ali você encontra mensagens que edificam e que abençoam o nosso viver. Forte abraço e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.